O tema do Projetalks de hoje não é só interessante, ele é necessário. Gente, eu trouxe uma especialista para falar de educação financeira, Daniele Serradilla. Obrigada por tu ter vindo. Gente, eu que agradeço. Obrigada um prazer por ter... imenso. É tão bom quando a gente tem a oportunidade de falar sobre isso. Eu sou apaixonada, né? Então, fico muito feliz. Obrigada. Obrigada a você por ter aceitado. Eu fiquei super feliz também. Não se trata de somente levantar uma bandeira, né? Mas eu sinto tanta necessidade, assim, por trabalhar com marketing, provavelmente... E também porque eu sou mãe, enfim, né? Sou consumidora. Sinto tanta necessidade de né, o brasileiro ter mais acesso à educação financeira. Então, como aqui é um espaço aberto, né? Que as pessoas podem consumir um conteúdo gratuitamente. Para mim foi um prazer, assim, que tu aceitou mesmo. Porque eu acho que a gente pode dar muitos insights para que as pessoas despertem, né? As que ainda não despertaram para essa questão. Sim, não, eu que na verdade fico feliz porque, em geral, as pessoas têm, assim, uma certa resistência a finanças, né? Então é aquele tema da vida que a gente quer deixar de lado, quer botar embaixo do tapete, né? Então a gente tem dificuldade de mostrar que pode ser leve, pode ser agradável, né? É isso que a gente tenta trazer para as pessoas. E aí, quando eu tenho oportunidade de explicar um pouquinho mais do trabalho, tu fica feliz. Eu fico feliz da vida, com certeza. Então, com certeza. Fechou. Então, casou a fome e a vontade de comer. Com certeza, com certeza. Dani, te apresenta da forma como você achar conveniente. E, claro, apresenta o teu negócio, né? A Planejadin, que é um nome fofo. Sim. Um nome, aliás, amigável para falar de educação financeira, né? Perfeito. Não sei se isso é proposital ou se eu olho tudo com os olhos do marketing, mas para mim, Planejadin já é um nome que aproxima, né? Exato. Fico feliz que você tenha percebido isso, porque foi justamente isso que eu busquei na marca. Ótimo. Né? Então, quando a gente fala de finanças, já é alguma coisa que passa muita seriedade, né? Aquela coisa chata. Parece austero. Assim. Exatamente. Então, em geral, as marcas muito robustas, né? E o que a gente queria era dizer isso. Gente, finanças é para todos, né? É uma coisa simples. Então, quando me apresentaram o Planejadinho, eu falei, é isso. Né? E até as cores, né, Dani? Sim. Só para ainda falar da minha área, mas a gente entende que as instituições financeiras, etc., buscam cores escuras e você até falou das formas mais pesadas para passar solidez, autoridade, robustez e tal, mas aí fica tão frio, né? Fica tão distante. Eu acho que afasta, sabe? Quando a gente fala do mercado financeiro, né? Eu acho que as pessoas têm até vergonha, né? Então, assim, poxa, eu vou ali, vou falar com uma instituição toda robusta, né? Mas eu não sei, vão me julgar. Como que eu vou falar que eu não sei o que é isso? Né? E, na verdade, gente, cada um é especialista na sua área. Sim. Não é verdade? Então, eu não entendo nada de marketing. Se eu tiver vergonha de te perguntar, como que vão ser as coisas? E como que tu vai aprender daí, Exatamente. né? Agora, se você tiver vergonha de me perguntar também, não vai fluir. E nem vou aprender. Exato. Então, isso era o que a gente realmente queria que as pessoas sentissem, que estar na Planejadinha é estar entre amigos, é ter uma conversa tranquila, né, que tenha abertura para perguntar, para questionar, né, então fico feliz que pelo menos então, que bom que eu já começamos falando sobre isso, ótimo. Tá, e a Dani, como que a Daniele foi parar na Planejadinha? Na verdade, você fundou, né? Enfim, mas perfeito. Como que isso aconteceu na tua vida? Bom, a minha experiência com educação financeira começou há uns 12 anos atrás. Nossa. Eu venho de um segmento completamente diferente, né? Em São Paulo, eu trabalhava no segmento de rastreamento veicular. Tu é de lá? Eu sou de lá, né? E lá eu cheguei à diretoria geral de uma grande empresa nesse segmento. Tá. Né? Mas foi através de uma experiência pessoal que eu tive o primeiro contato com a educação financeira. Tá. Então, assim, eu já estava num cargo elevado, com um salário elevado, e eu me via em confusão financeira o tempo inteiro,
né? Então eu tinha aquela sensação que eu acho que boa parte dos brasileiros tem, que é assim, mas daqui a pouquinho eu vou ganhar um pouco mais, aí vai resolver. E eu ganhava mais e parecia que eu tava pior, né? E aí ganhava um pouco mais e aquela mesma sensação, mas aquilo não mudava, né? E realmente a sensação era de bola de neve. Quanto mais eu ganhava, parecia que mais problema eu tinha, né? E aí eu tive uma oportunidade de comprar meu primeiro apartamento, assim, uma proposta, nossa, daquelas que você não pode perder, sabe? Certo. Só que eu me vi tendo que quase abrir mão, porque eu tinha ali uma possibilidade de pagar, perder de vista a entrada, mas eu não tinha nem como assumir uma parcela de financiamento naquela época. Tu não tinha reserva, apesar de ganhar bem. Não tinha como encaixar a parcela do financiamento, sabe? E aí eu tomei, assim, a decisão de falar, meu Deus, eu tenho que parar com isso, senão eu nunca vou ter nada na vida, né? Contratei uma consultora financeira. E aí, o que eu tirei de mais valioso desse processo é que eu entendi que a raiz do meu problema financeiro era comportamental. Né? Eu não fazia a menor ideia, né, que as decisões que eu estava tomando na vida adulta eram baseadas em coisas que eu tinha visto na infância, meus pais fazerem, meus avós. E quem te mostrou isso? A consultora financeira ou uma psicóloga? Não, foi a consultora, perfeito. Né? Então, ela era coach também, então ela se baseava nessa metodologia, e aí ela me trouxe muito essa parte comportamental. E aí eu falei, gente, isso é fantástico, né? Porque ali eu realmente virei uma chave, sabe? Então, existe a Daniele, gestão financeira pessoal, antes disso e depois, né? Porque eu entendi o quê? Poxa, eu era uma pessoa que desejava ganhar dinheiro, eu era uma pessoa que queria ter dinheiro, né? Mas no fundo, eu não tinha bons sentimentos em relação ao dinheiro. Né? Então, assim, eu, graças a Deus, venho de uma família muito bem estruturada, né? Então, assim, nunca tivemos problema com saúde, traição, sabe? Nada disso. Mas quando o assunto era dinheiro, a nuvenzinha negra pairava, assim, sabe? No ambiente. Né? E aquilo me condicionou, de certa forma, a entender o quê? Poxa, eu preciso pagar contas, porque senão isso é um problema, porque eu vivenciei algumas coisas nesse sentido, sabe? De, se não pagar tal coisa, vai cortar, tem que fazer não sei o que lá, né? Então, aquilo, de alguma forma, me programou pra, você precisa pagar contas, senão você vai ter problemas. Então, eu nunca deixei de pagar uma conta, só que eu cheguei a pagar... Tu criava contas pra tu pagar. Exatamente. Meu Deus, e eu cheguei a pagar contas de consumo, água, luz, no cartão de crédito. Então, assim, eu não deixava de pagar, entendeu? Só que eu não conseguia fazer nada além disso. Então, eu simplesmente me desfazia do restante do dinheiro, né? Então, ganhando X ou 5X, eu simplesmente me desfazia do dinheiro. E aí, quando eu entendi que era dessa forma que eu estava lidando e que não tinha realmente ligação com o que eu desejava, porque eu queria ganhar dinheiro, eu queria conseguir prosperar, eu queria multiplicar. E tu não entendia o teu padrão. Exato. Eu consegui reprogramar o meu modelo financeiro, né? E foi naquele momento que eu falei, meu Deus, eu quero trabalhar com isso. Mas tu gastava com supérfluo, como a maioria das pessoas, ou tu não fazia pequenas contas? Porque eu vejo, assim, que como o pouco em pouco consome, né? E aí, às vezes, na pequena despesa vai grande parte da receita das pessoas. Eu costumo brincar que, na verdade, a maior parte vai nas pequenas coisas, porque a gente ainda tem, assim, uma noção de quando é algo mais caro, a gente até para pensar. Exatamente. Sabe? Mas quando é muito pouco, a gente, não, é só isso, né? Isso aqui não vai mudar nada. Só que de pouquinho em pouquinho, aquilo vira realmente algo grande. Gera a diferença, entendeu? Então, assim, que eu me lembre, eu sempre gastei muito, assim, vou comprar, né, quero sair para jantar, vou sair, enfim, e eu simplesmente me desfazia daquele dinheiro, né, então gastava muito com besteirinhas, né, então a síndrome do eu mereço, todas essas coisas, né, então, mas eu acho que são justamente nas pequenas coisas que a gente perde a noção mesmo, né, porque a gente não fica calculando, quando é alguma coisa mais cara, não, aí a gente para e tenta racionalizar um pouco, mas quando não, aí realmente a gente acaba fazendo e
quando a gente vê, foi um bolão. E fora que eu sou entusiasta de neurociência, né, para aplicar nos estudos de neuromarketing. E tem um professor, o Pedro de Camargo, que ele fala que você também, até o teu cérebro, enfim, inconscientemente, mas você cria desculpas para consumir. Né? Então, eu preciso, Sim. ou a autoindulgência, que você acabou de falar da síndrome do eu mereço. Sim. Então, para tentar se livrar de uma culpa, que já não é uma relação muito bacana com o consumo, Perfeito. Você cria desculpas para justificar compras que você não precisa. Exatamente. Então, assim, poxa, se eu tive um dia ruim no trabalho, eu mereço ir no shopping e comprar alguma coisa. Sim. Se eu tô triste por alguma coisa, isso é justificativa. Certo. Né? E, na verdade, assim, quando você realmente tem uma boa relação com o seu dinheiro, você sabe que você pode fazer aquilo. Só que você consegue tratar as coisas com mais racionalidades. Eu quero fazer, eu posso fazer. Eu não preciso de uma desculpa para fazer. Certo. Entende? Mas a escolha consciente. Isso, é o famoso eu posso, mas eu realmente quero fazer. Né? Todo mundo fala assim, eu preciso, tal. Eu posso falar, o preciso, acho que nem entra tanto. É assim, eu realmente quero fazer isso, porque tudo que você toma a decisão de comprar, muitas vezes você tá abrindo mão de uma outra coisa. Exatamente, né? Se tu colocar numa escala de prioridade, né? É isso. Então, quando a gente gasta muito com coisas pequenas, né, de forma aleatória, geralmente o que falta? Objetivos que realmente sejam maiores e que tenham uma relevância maior, né? Então, por exemplo, no nosso processo de atendimento, a pessoa vai estabelecer os objetivos financeiros, né? E eu acho que isso muda muito, né? Porque uma coisa é dizer assim, olha, Milena, você não pode gastar, né? Outra coisa é dizer assim, não, você pode gastar, mas você prefere comprar essa bolsa ou você prefere juntar o dinheiro para levar alguém para Disney o ano que vem? Isso muda a forma com que a gente se relaciona com o dinheiro. Sim, sem dúvida. Entende? E sem gerar frustração, né? Eu brinco que assim, quando a pessoa pensa, eu vou recorrer a um consultor financeiro, né? Todo mundo já imagina aquela megera que vai sair riscando tudo, Sim, né? E tipo, não vai fazer mais nada, não vai sair, não vai gastar. Fora. Exato, né? E gente, não é assim. Primeiro, porque se a gente toma assim atitudes radicais, isso não se mantém. É verdade. Né? Então tem que ser uma coisa assim tranquila. E o nome já fala, né? Educação financeira. Exato. É você realmente se educar para aquilo virar o teu padrão de comportamento, né? Perfeito. É não justamente isso. Um ajuste financeiro momentâneo, uma contingência. É para você mudar. Você falou virada de chave. Mas é exatamente isso. Porque às vezes requer até assim uma coisa um pouco mais radical no começo, né? Até ajustar as contas. Mas a questão é equilíbrio. Né? Eu costumo fazer um comparativo sempre com gestão financeira e dieta, porque é exatamente igual. Menina, quando você começou a falar sobre escolhas conscientes e sobre isso, eu falei, nossa, a mesma relação que algumas pessoas têm com a comida, Sim. né? Eu posso falar exatamente igual. São descompensações. Exato, porque na verdade assim, a dieta, poxa, como é que a gente funciona, né? Enfiei um pezinho na jaca hoje, amanhã eu vou comer menos. Vida financeira é a mesma coisa. A gente não precisa viver numa frustração. Apareceu uma coisa legal para fazer, tem vontade de fazer uma oportunidade, faça, né? Mas amanhã você vai ajustar e vai às vezes segurar um pouquinho em outra coisa, né? Porque isso traz equilíbrio, isso traz constância. Não, né? E olha, até a gente queimou. Porque é tão bom o assunto que, assim, você falou em meta, então nós já vamos voltar, que eu vou te perguntar se as pessoas têm que ter metas de médio, curto, médio e longo prazo, porque veio um convidado aqui que eu adorei o episódio dele sobre gestão do tempo. Perfeito. E ele falou que tu tem que ter essa coisa do curto, médio e tal, pra tu saber onde tu quer chegar, mas pra tu também ter o entregável hoje, vamos dizer assim. Eu cumpri o que era prioritário para hoje e tal. E eu imagino que na educação financeira, na gestão financeira, seja como na gestão do tempo. Mas a gente
foi direto, assim, pro assunto. Sim. E daí, como que a Dani, que fez a consultoria financeira, ajustou suas contas de executiva em São Paulo e veio parar em Curitiba e ser empresária. Como que eu cheguei aqui, como eu abri uma empresa em Curitiba. Né? Então, basicamente, naquele momento eu decidi que eu queria trabalhar com educação financeira. Tá. Aquilo modificou a tua vida e daí tu pensou, cara, eu quero fazer isso também. Porque eu falei, as pessoas não sabem disso. Não. Às vezes a pessoa acha que é uma coisa super complicada, super chata, e é só uma mudança, uma chavinha, sabe? Às vezes é o ângulo que tá olhando, né? Exatamente. O prisma exatamente. Então, eu fui, né, acabei me especializando na parte de coaching, porque eu entendi que essa metodologia realmente era a melhor para gerar a mudança de comportamento. Tá. Né? Então, o meu foco principal sempre foi virar a chavinha. Tá. Porque o resto é muito simples. Né? Então, assim, de tudo que a gente faz, a parte mais importante é essa, na minha opinião. Tá. Né? Então, comecei a fazer atendimentos individuais. Mas de coaching, por exemplo, Febracis? Coaching? O coaching perfeito. Porque aí a gente faz bem focado na parte financeira. Só que usando exatamente as mesmas metodologias, as mesmas ferramentas. Tá, entendi. Entendeu? Então, eu me baseei muito no coaching para gerar essa mudança comportamental. Tá. Então, comecei um atendimento individualizado, isso em paralelo com a minha carreira em São Paulo. Tu continuou atendendo e tendo a tua renda. Sim, com certeza. Claro. Né? Porque aí eu entendi, poxa, eu vou ter que fazer uma preparação para uma transição de carreira. Com certeza. Né? Então, comecei dessa forma. E aí, eu já me deparei com 2 grandes desafios. Que era assim, o processo, né, ele acaba sendo um pouco mais oneroso. Geralmente, quando as pessoas recorrem a ele, elas estão como? Com muito problema, né? Então, eram poucas as pessoas, né, que acabavam fazendo como eu. Sabe aquele assim, meu Deus, eu vou pagar, porque assim, ou ela vai me salvar, ou ela vai me afundar de vez. Né? Então, eu fiz isso. Eu também não podia fazer aquele investimento naquela consultoria. Mas eu realmente enxerguei como a solução dos meus problemas. Entendeu? Então, eu fui e falei, meu Deus. Olha que relação de confiança. Exatamente. Eu falei assim, então assim, ou vai me tirar de onde eu tô, ou vai me afundar um pouquinho mais, mas eu já tô, entendeu? Essa é a verdade. Eu não vou usar a expressão que veio na minha cabeça exatamente, agora, mas é ela mesma. Né? Então, as pessoas, elas acabam ficando com receio, e eu compreendo isso. Né? Então, eu comecei a entender assim, poxa, como que eu vou fazer para conseguir entregar isso de uma forma mais barata e mais acessível? Né? Que eu acho que a primeira barreira deve ser essa, tipo, cara, um consultor financeiro deve custar milhares e milhares de reais, eu não tenho esse Exato, então assim, não consigo fazer esse investimento. Então aquilo, pra falar a verdade, assim, nossa, cortava meu coração. Claro. Né? Porque assim, você ter um propósito de levar uma coisa tão importante, né? E você saber que, infelizmente, você não consegue atender todo mundo por filantropia. Claro. Né? Voluntariado. Exato. Mas que muitas vezes as pessoas não conseguem realmente viabilizar aquilo, né? Era ruim. E uma outra situação era a seguinte: imagina para eu conseguir fazer uma transição de carreira já num cargo elevado, salário alto. Como que eu preencho uma agenda? Sendo que eu tinha 2 horas por dia para atendimento. Aí eu falei, meu Deus, não vou conseguir fazer essa transição de carreira nunca. Então, lá atrás, o que eu fiz? Eu adaptei esse meu processo de coaching a um curso com videoaulas gravadas. Então, é um vídeo que segue exatamente a minha metodologia de atendimento, com as mesmas ferramentas, com as mesmas reflexões, né? Só que 100% gravado. Mas aí isso é comum hoje, pós-pandemia, o EAD, né? Tá em altíssima, etc. Nós estamos falando de que período isso? Olha, isso há 12 anos atrás a gente estava falando ali... As videoaulas são de 12 anos atrás. Tu vê, por isso que é importante pôr essa linha. Tu foi muito visionária. Pra você ter uma noção, era meio telecurso 2000, falou assim, sabe? Ninguém vai assistir isso, porque há 12 anos atrás eu falava para as empresas que elas tinham que fazer vídeo pro YouTube, e eu escutei, e não tô nem criticando o cliente, porque é momento. Eu escutei cliente dizer, ninguém assiste vídeo. Perfeito. Olha o que vídeo é hoje. Perfeito. Mas aí o que aconteceu? Eu imaginei, não, a pessoa que me procurar, eu vou dizer isso e vai fazer total sentido. Né? Mais do que isso, eu pensei, gente, com uma coisa tão mais acessível, agora todo mundo vai querer. Né? Porque quem que não quer melhorar a vida financeira?
Sim, mas também há 12 anos tu não tinha um Instagram para divulgar teu serviço. Aí como é que tu fez? Então, mas aí é que tá a questão. A questão é que eu não fiz. Não fez. Esse é o grande ponto. Tá. Por quê? Na verdade, na época, olha, foi quando começaram realmente a gravar os primeiros cursos. Pois é. Então, boa parte dos cursos eram realmente ainda gravados por gravadoras, entendeu? Então, o meu, inclusive, ele foi gravado por uma produtora, era um mercado, né? super mais fechado, Exatamente. né? Então, fui bem aos pouquinhos. Aí, casou muito que um tempinho depois começaram a aparecer os primeiros conteúdos gravados pelo especialista, né? Foi a época que começou a surgir ali a questão realmente de ter o digital influencer, né? Foi quando surgiu essa parte. Que facilitou daí. Exato, mais ou menos, porque aí eu entendi o quê? Para isso funcionar, vou ter que ser um digital influencer. Ah, tá. E para ti isso não... E aí eu falei assim, poxa, eu não sei se isso faz sentido para mim. E eu entendi naquele momento que era a única alternativa que eu tinha para fazer aquele negócio deslanchar. Porque tu era sozinha, não tinha sócio, não tinha aporte financeiro. Exatamente, né? E porque eu pensava, o meu vídeo, né, meu curso vai estar numa plataforma, mas de repente vai estar o da Milena, que vai estar lá falando, divulgando. Claro, prefere comprar obviamente, de quem tá a pessoa divulgando. vai comprar de quem tá ali se expondo. Então, na época eu tinha agência de marketing por trás e tal, né? E todo mundo falava, Dani, você tem muita desenvoltura, vai lá, grava vídeo e faz e tal. Aí eu falei, não, tudo bem, eu tentei. Sabe? Então, assim, eu me propus a fazer, né? Eu lembro que até peguei uma prima que é atriz, falei, vem aqui me ensinar a fazer isso e tal. Sério? Sério, ela me ajudou em alguns vídeos, mas, sinceramente, eu não me identifiquei. Sim. Porque não era algo, assim, que era o meu desejo. Eu não queria essa exposição. Certo. Sabe? Eu só queria compartilhar o conteúdo. Aham, sabe? Eu só queria levar a educação financeira, né? Então, aí ali eu falei, poxa, isso não vai funcionar. Então, o que que eu fiz? Eu deixei esse projeto engavetado durante muitos anos. Então, assim, por 10 anos, praticamente, eu atendia, assim, por indicação, né? Então, os amigos sabiam o que eu fazia, aí trazia um cliente, eu atendia, né? O curso deixei em algumas plataformas, né? De vez em quando vendia, exatamente. Então, às vezes caía umas vendas aleatórias, mas assim, sem realmente eu colocar energia no projeto, né? E naquele momento eu também tive um outro sentimento. Eu senti que as pessoas queriam a educação financeira, mas elas tinham muito apetite por conteúdos gratuitos. Mas na hora que era realmente para fazer um investimento em educação, aí as pessoas... Era caro. Aí as pessoas, sabe assim, paravam, né? Então eu fui mentora de grupo de empreendedoras mulheres, né? Participei de inclusive com mais de 50 mil empreendedoras. Uau! E assim, as minhas mentorias batiam recordes de participação, mas na hora de consumir a parte paga, aí as pessoas não davam sequência, né? E eu fiquei, poxa, eu acho que educação financeira não é uma coisa que as pessoas estão dispostas a pagar. Né? Eu acho que tem muito, assim, a questão de assistir os conteúdos gratuitos na internet, que tem muitos, né? Então, aquilo me bloqueou um pouco, para falar a verdade. Até tentei, por exemplo, levar para empresas, mas lá atrás... Se não fosse, assim, um curso de produtividade... É verdade. Sabe, gestão do tempo... Aí não fazia sentido. É verdade. Né? Então, eu realmente senti que remunerar a educação financeira seria um grande desafio. Até porque saúde mental não estava em pauta, Não, né? nossa, e agora, nem se falava disso. E agora que a gente sabe que um executivo endividado... Perfeito, exatamente isso. Então, eu deixei engavetado, falei, em algum momento eu vou realmente tirar isso do papel, né? E aí, na pandemia, eu comecei a realmente falar, eu quero fazer a transição, né? Então, até pelo cargo que eu tinha, né, na empresa, eu fui fazendo isso muito aos poucos, né? Justamente para garantir que a hora que eu saísse, nada ficaria parado, enfim, né? E aí, nesse meio tempo, eu estabeleci algumas parcerias com profissionais daqui de Curitiba, né? Então, recebi um convite para vir a Curitiba, né? Para auxiliar no desenvolvimento de liderança de algumas empresas do segmento que eu trabalhava em São Paulo, né? Acabei até estabelecendo uma sociedade nesse sentido e já, assim, pensando
em estender essa sociedade para a parte também financeira. Tá. Né? Então, vim a Curitiba para isso. Vim para ficar 6 meses. No fim, Nunca mais se estendeu, né? O trabalho lá também se estendeu. E aí, por fim, eu gostei tanto da cidade. Meu marido também. Aí, a gente acabou tomando a decisão de ficar e abrir a Planejadin aqui. Tá. Mas, o curioso, eu abri a Planejadin vendendo produtos. Porque eu fiquei tão traumatizada que as pessoas realmente não tinham interesse pela educação financeira e que uma empresa, menos ainda, que eu pensei, meu Deus, como que eu vou fazer? Né? Então eu falei, já sei, eu vou colocar produtos que façam sentido, que estejam atrelados à educação financeira, né? E aí eu vou dar a educação financeira. Então foi assim que a Planejadin começou. Né? Então, na verdade, as pessoas vinham por produtos, né? Então, eu particularmente... tipo de produto, por exemplo? Então, assim, eu particularmente sou apaixonada pela parte de consórcio para investimento, investimento imobiliário, alavancagem patrimonial. Então, é um produto que a gente trabalhou muito, né? Hoje a gente ainda trabalha, mas não temos o foco no produto mais, né? Então, comecei com isso e seguro de vida. Seguro de vida porque eu sou, acho que, uma das poucas pessoas que eu conheço que tem seguro de vida desde os 22 anos. Sim. Então, assim, eu tinha uma preocupação tão grande, sabe? De me acontecer alguma coisa e meus pais ficarem numa situação ruim. Então, eu tenho desde novinha, né? E às vezes as pessoas nem sabem o que um seguro de vida pode fazer. Sim. Né? Então, foram os 2 produtos que a gente iniciou, sabe? Agora entendi. E tu aí, vendia isso. Exato. E aí, a educação financeira, que era o curso online lá de trás, que eu só reformulei, né? Então, fiz, obviamente, uma atualização, regravei, então eu dava ele para quem fechava com a gente. Entendeu? Então a Planejadin começou assim. Nossa! Sim, só que aí eu comecei a sentir uma mudança. Porque eu comecei a sentir que as pessoas se demonstravam mais interessadas. Né? As pessoas físicas. E aquilo, meu Deus, né? Te animou, né? Muito, muito. Aí eu fiquei feliz da vida. Falei, gente, será que isso realmente está acontecendo? Né? Será que as pessoas começaram a perceber que é muito fundamental? Tu vê o momento, né? Mas eu acho que isso está muito atrelado até a questão que você comentou, né? Da saúde mental, das pessoas quererem buscar muito mais um equilíbrio, né? As pessoas não querem mais ter que trabalhar 10, 12 horas, né? Ter aquela vida alucinada. E aí eu acho que elas começaram a compreender que a educação financeira, ela facilita isso. Te ajuda, ela te dá o norte que você precisa para conseguir atingir esses objetivos, sabe? Então isso me deixou feliz da vida, então comecei a atender pessoa física. Né? No mesmo formato lá do começo. De coach. E aí começou a funcionar. Então, basicamente, a pessoa física, né? Ela tem a opção ali de fazer o processo de coaching individual, personalizado, ou a mesma trilha no online. Quanto tempo é essa trilha? No total, ela dá umas 12 horas. Por quê? A gente tem a parte das tarefas, né? E aí as tarefas práticas, em geral, levam um tempinho a mais, que são os levantamentos, né? Os controles, as planilhas. Então, num total, dá mais ou menos umas 10, 12 horas, dependendo, obviamente, da complexidade ali da... E até do comprometimento do cliente ou aluno, exatamente. Não sei como é que se chama. Mas o bacana é que, por exemplo, o curso, ele é muito prático. Né? Então, assim, eu desenhei ele pensando na Daniele consumidora. E tu dividiu em módulos, né? Então, assim, eu particularmente não gosto muito de conteúdos gravados que sejam extensos. Claro. Né? Muito menos se ele tiver 20 minutos para me falar alguma coisa nos últimos 3. Ai, sim. Sabe? Então, eu fiz para mim o curso. Então, assim, ele é bem prático. Focado. Então, tem um videozinho curto, uma ferramenta que a pessoa responde ali durante o módulo. Mais um videozinho curto, então eu vou intercalando justamente para garantir que a pessoa se mantenha ali atenta, comprometida, né? E aí entre um módulo e outro a gente faz a parte prática mesmo. Aí sim, os levantamentos, as planilhas, enfim, né? Então o bacana, tanto da parte do atendimento individual quanto do curso, é que assim, a gente faz muito focado na prioridade da pessoa. Né? Então, voltando ao que eu te falei lá no comecinho, por que a pessoa não quer fazer? Porque ela não
quer ouvir que ela não pode mais fazer isso, que tem que cortar, que não pode isso, que não pode aquilo. É a dieta impossível. Exato, exatamente. Nem vou na nutricionista que ela vai cortar o meu docinho. Exatamente. E às vezes cabe o docinho. Mas é exatamente isso. Então, assim, a gente trata tudo de acordo com a prioridade, né, de determinados gastos na vida da pessoa. E os objetivos que ela tem. Exato. E a gente só tenta chegar realmente numa linha de equilíbrio. Tá. Né, para que a pessoa se mantenha comprometida. Mas se ela comprar o curso só, ela vai fazer a trilha, vai fazer os exercícios, as planilhas, etc. E aí ela vai aplicar isso individualmente, né? Sozinha. Perfeito. Na vida. Ou ela opta por fazer o coaching também. Perfeito. Aí, na verdade, a pessoa tem ali a possibilidade, por exemplo, de fazer uma sessão tu única. pode fazer uma mentoria final. Exato. Tá. Exatamente. Que é para garantir o quê? Poxa, eu tenho um plano de ação, eu sei o que fazer. Valida para mim. E eu realmente estou 100% com o meu modelo financeiro reprogramado, que é a parte comportamental. Tá. Porque no curso a gente também trata isso. Tá. Então, o foco inicial é a parte comportamental. Tá. Né? E aí, até trazendo o que você ia me perguntar sobre as metas. Isso. Né? Isso é fundamental, gente. É isso que faz as coisas acontecerem. Né? Por que a gente realiza um sonho? Porque a gente sonhou. Sim. Né? Então, assim, esse é o passo inicial. Se a gente não tem um objetivo claro, definido, acaba que a gente não se organiza para atingi-lo. Só que para chegar aqui na escada, você tem vários pequenos degraus. Exatamente. Então, assim, quando a pessoa finaliza os processos, ela tem um plano de ação, ou seja, ela tem metas de curto, médio e longo prazo estabelecidos. Né? Porque nesse momento, inclusive, as pessoas se dão conta que tem sonhos que elas achavam que iam ficar lá para 10 anos, que ela fala, meu Deus, mas em 2 eu consigo. Né? Então, isso é o que a pessoa precisa para manter o comprometimento. Né? Porque aí sim, poxa, eu posso fazer agora, eu posso comprar, né? Mas eu não vou fazer porque tem uma outra coisa que é mais importante pra mim. Eu costumo brincar assim, eu de verdade não conheço alguém que sinta muito prazer em poupar dinheiro. Gente, vamos falar a verdade. Que graça tem você pegar R$500 de uma conta e jogar na outra? Nenhuma. Não tem graça isso. Sim. Né? Porque, claro, a esses graça 500... é usufruir. Exato, esses 500 vão render, né? Vai dar juros e tal. Legal. Só que não é imediato, entende? Então, assim, não tem um prazer imediato em fazer isso. E rola um negócio cerebral de novo, né? Exatamente. Então, assim, poxa, é muito mais legal, né? Eu sair fazer sair fazer uma viagem, ou um jantar, ou comprar alguma coisa. Amanhã eu vejo. Exato, porque aí eu tenho um prazer imediato. Claro. Né? Mas quando você tira 500 e coloca para uma outra conta, mas você já tem um objetivo definido, você já começa a ter a sensação de realização. Claro. Porque aí você fala, eu estou realizando, né? E você já começa a entrar realmente num fluxo de realização. Claro. Né? Então, as metas são fundamentais. Se a pessoa não tem as metas... Ela não vê o porquê. Exatamente. Né? É o famoso motivo para a ação, né? Então, isso é fundamental. A gente trabalha bastante essa parte. Tá. E é o que faz realmente as coisas acontecerem pós-processo. Tá. Né? Em termos de disciplina, constância, com certeza. Mas tu tem mais coisa lá na plataforma, não tem? Sim. Ou é uma trilha e o resto você ainda tá maturando? Como é que é? Não, então, é porque as minhas surpresas positivas, né? Elas não pararam em perceber que as pessoas físicas estavam começando a demonstrar interesse. Né? Então, o que isso acabou... pós-pandemia. Isso, agora já, com a planejadinha aberta e tudo mais. Né? O que aconteceu? Eu acabei recebendo uma demanda de uma grande rede de supermercados daqui de Curitiba, que eles tinham interesse de levar a educação financeira para os colaboradores. Aí eu falei, meu Deus, não acredito. Como assim? Juro por Deus. Eu falei assim, nossa, gente, será que chegou um momento em que realmente as empresas perceberam que isso é sim um problema delas. Sim. Que isso afeta o turnover dela. Claro. Que isso afeta o foco, a produtividade do colaborador. Né? E aí, a demanda inicial eram palestras. Tá. No total, seriam 75 palestras. Tá. Aí eu falei, meu Deus, 2 coisas eu já sei.
né? Depois da 10ª já não faço de salto e não vou ter mais voz, né? Mas eu falei, mas tudo bem. Obviamente. Se alguém quer fazer isso, eu vou fazer. Né? Era tudo que tu queria. Tudo que eu queria, exato. Mas aí veio aquela questão de operacionalização, né? E aí eu fiquei quebrando a cabeça, falei, tá, mas calma aí, palestra é uma coisa maravilhosa, transformadora, mas pontual. No seguinte sentido, né? A gente marca uma palestra e naquele dia 3 colaboradores faltaram. Já perderam a palestra. Sim. 3 dias depois, alguém foi contratado. Já perderam o conteúdo. É supermercado, né? Tem um turnover alto. Né? Sim. Então, eu falei, poxa, por que a gente não cria um programa de educação financeira continuada? Que legal. Né? Porque a gente já tem o Acertando as Contas, que é esse curso, que é a adaptação do processo de coaching. Né? A gente cria conteúdos o tempo inteiro. Sim. Então, por que a gente não cria uma plataforma, né, com essa trilha principal, conteúdos relacionados, obviamente, à parte financeira, gravados, escritos, né, e a gente disponibiliza isso para as empresas. Então, o programa Din-Din por Din-Din foi criado pensando na demanda do RH. E eles toparam essa troca. Então, e aí para eles também fez muito sentido, né? E a gente falou, poxa, eu acho que isso é realmente uma coisa que as empresas vão se interessar. Sim. Então, a gente começou bem focado no RH, como benefício ao colaborador, né? Porque assim, olha, hoje existem pesquisas que comprovam o impacto, sabe? Da saúde financeira, né? Então, assim, se a gente considerar o salário médio do Paraná, hoje todas as empresas gastam em média R$46 por mês por colaborador, por horas que os colaboradores se dedicam a resolver problemas financeiros pessoais. Imagina. Né? Então você que vê que é um grande impacto. Que é ele tentando tapar buraco. Exato, e tirar porque de um lugar. 1 a cada 3 colaboradores, eles afirmam que estão enfrentando alguma situação relacionada à questão de dificuldade financeira, né? Enfim, má gestão financeira. E desses, 56% dizem que levam pelo menos umas 3 horas por semana tentando resolver. Então veja a quantidade de Então veja a quantidade de horas dedicadas a isso, né? E não tem como, porque também como que a pessoa resolve fora do expediente, sendo que tudo que ele precisa resolver é dentro do horário comercial, né? Então é uma forma que a empresa tem de colaborar realmente com a saúde financeira, né? Porque isso impacta hoje turnover, né? Então veja algumas situações. A gente tem relatos de empresas que o colaborador pede as contas, pensando assim, eu vou pegar minhas verbas rescisórias, vou resolver o meu problema financeiro. Sim. Tá, e o mês que vem? Que você não vai ter nada de receita. Né? Não tem. E aí, o que acontece? Esse colaborador, esse colaborador, ele volta às vezes para o mesmo empregador, pedindo uma nova oportunidade. Né? Uma outra situação. Quantos colaboradores não estão com a renda muito comprometida com consignados, por exemplo? Consignado é uma ferramenta excelente, né? Porque todo mundo pode ter uma situação pontual, sabe? Mas a questão é, se isso ultrapassa muito, isso pode começar realmente a prejudicar. Porque aí no fim, o colaborador tem um salarinho desse tamanho no final do mês. Tá tudo né? Tá comprometido. Então, você vê que são coisas que a gente tem que ficar atento hoje em dia. Antigamente não tinha limitação por lei, né? Exatamente. Hoje tem, o que já ajuda bastante. Né? Então, assim, entregar isso como benefício ao colaborador é fantástico. Até porque ele pode ali agendar uma consultoria com o educador financeiro, enfim. E aí, essa mesma plataforma, no fim, a gente acabou distribuindo em outros mercados, né? Então hoje, por exemplo, a gente tem ali a oportunidade de instituições financeiras que precisam ofertar educação financeira para o usuário final, né? Então a gente vê também vários produtos financeiros que não entregam nada para o usuário final, né? Além, obviamente, ali do crédito e tal. Então, a gente consegue embutir isso como uma assistência, né? Então, aquela plataforma, ela foi criada muito focada no mundo corporativo. Mas a pessoa física também pode contratar. Né? Então, hoje, ao invés dela só contratar o curso, ela contrata a anuidade ali da plataforma,
né, por um valor muito mais barato do que o processo, e ela tem isso sendo alimentado semanalmente com conteúdos novos. Conteúdos novos, que legal. Exatamente. Que também não é tu que grava, só roteiriza. Perfeito. Os conteúdos, né, extras, eu inclusive tenho ajuda na roteirização de outros educadores financeiros. Tá. Né? Então, assim, quando são trilhas principais, eu faço muita questão de criar o roteiro. Sim. Né? Mas aí conteúdos, assim, mais voltados a como juntar dinheiro, que são tópicos mais, assim, extras mesmo, né? Aí eu acabo contando com a ajuda de outros educadores. Porque são conteúdos semanais. Exatamente. Né? Então a gente tem uma esteira de gravação contínua. Claro, claro. E assim, ó, o que tu diria para quem quer começar uma educação financeira, tá? Porque uma coisa que eu queria abordar é se tu acha que a educação financeira cabe na educação básica, como que tu enxerga isso? Porque o ideal seria as pessoas nem chegarem numa situação de dificuldade, mas esse é um ponto. Uma vez que a pessoa está numa situação de dificuldade, quer começar uma transformação financeira, qual é o primeiro passo depois de tomar consciência que precisa de ajuda? Então, a questão é, o primeiro passo sempre vai ser a parte comportamental, né? Então, assim, poxa, hoje, né, eu quero melhorar. Qual é o meu conselho? Pare um tempinho e vai buscar lá na sua infância tudo que você ouviu, que você presenciou em relação ao dinheiro. Anota tudo, anota, né? Dani, mas o que exatamente? Sabe frases assim? Dinheiro não traz felicidade. Se tem dinheiro tá fazendo coisa errada. Sim. Né? Quantas famílias não tinham aquele hábito de assim, você viu o vizinho? Exato. Nossa, apareceu com um carro novo. O que será que tá fazendo? Sabe, sempre trazendo de uma forma pejorativa o dinheiro. Né? Como se não fosse possível você ter um bom carro, uma boa casa. Sem estar envolvido com exatamente, coisas erradas. Né? Então, coisas do tipo, quem tem dinheiro é ganancioso. São coisas que parecem muito... A gente não tem, mas a gente é honesto. Isso, exatamente. Tem tantas coisas. E cada palestra que eu faço, as pessoas me trazem mais exemplos que eu digo, meu Deus, sério que você ouvia isso? Porque assim, cada família tem um padrão, né? Mas não só o que você ouvia, mas aquilo que você vivenciava, sabe? Que era o meu caso, né? Então, assim, eu não tinha necessariamente alguém falando assim, dinheiro não traz felicidade. Eu não tinha essa lembrança. Mas eu lembrava o quê? Poxa, que tinham algumas situações que não pagar conta gerava problema, que aquilo trazia um clima ruim para minha família. Então, assim, tudo que a pessoa tiver de lembrança em relação à infância e dinheiro, ela anota. Né? Porque aí o segundo passo é assim, e como que isso impacta, se reflete na minha vida hoje? E aí que vem a surpresa, porque aí a gente consegue perceber que muito do que a gente tá fazendo na vida adulta é baseado nesse padrão. Tu acha que as pessoas se dão conta sozinhas ou elas precisam dessa ajuda para te explicar onde que as coisas se conectam? Eu acho que se a pessoa realmente se dedicar, né, a fazer esse questionamento, né, de uma forma muito assim genuína mesmo, sabe? Ela consegue fazer sozinha, né? Porque essas são as etapas. É o que você ouvia e vivenciava, como isso reflete na sua vida hoje e o que você verdadeiramente quer. Né? Porque quando você para pra pensar, você fala, cara, mas não é isso que eu quero. Não tem nada a ver, eu quero prosperar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter geração de renda, né? Então, todo mundo, no fundo, deseja isso. Sim, claro. Né? Mas se a gente tem bloqueios, acaba que muitas vezes a gente não atinge isso de forma inconsciente. Sim, total. Entendeu? Então, quando a gente faz isso, a gente já dá aquela destravadinha que eu comentei. Tu acha que a mudança começa por aí? Com certeza absoluta. Esse é o ponto mais importante, né? É mudar daqui para frente. Né? Então tem pessoas que dizem assim, Dani, mas eu queria tanto ter conhecido isso antes e tal, né? E eu falo, gente, até hoje
a gente fez as coisas baseados naquilo que a gente tinha de informação. Claro. E todos nós, com certeza absoluta, fizemos o melhor que podíamos dentro do que sabíamos. E tem outra né? frase bem exatamente, que é antes tarde que mais tarde. Perfeito, perfeito. Então assim, gente, vamos focar no daqui pra frente. Claro. Né? Então assim, que bom que você conseguiu perceber isso hoje, porque sim, daqui pra frente pode ser diferente, né? E aí sim, quando a gente faz essa reflexão e faz essa mudança, aí sim a gente começa algumas etapas, né? Então, mão na massa, digamos exatamente, assim, na parte prática. Exatamente, que aí já não é a parte ruim. Que aí a pessoa já tá animada pra fazer, entendeu? Tipo, então eu vou fazer porque isso é importante para que eu tenha um plano de ação a ser seguido. Entendeu? Mas essa é com certeza a primeira etapa. E é isso que é a mente próspera, porque assim, ó, eu li lá no material da Planejadinho que você apresentou, um tripé, uma tríade, né? De gestão financeira, investimentos e mente próspera. Perfeito. E é isso, é essa virada de chave. Com certeza. Que é a mente próspera. Com certeza. Então, a mente próspera é justamente essa mudança de mentalidade. Porque o que acontece? É muito comum as pessoas chegarem até nós pela parte de investimentos, por exemplo. Né? Mas, sinceramente, essas mesmas pessoas talvez tivessem mais investimentos se elas tivessem passado por um processo completo. Entendeu? Então, assim, a gente sempre diz que tudo começa pela mentalidade. Depois gestão financeira. Depois investimentos, né? Então, isso é importante porque às vezes a gente tem uma ânsia por investir, por poder fazer e tal, mas às vezes a gente nem tira o melhor que a gente poderia, sabe, tipo, dessa etapa. Final da cadeia, né? Exatamente. Então, assim, a gente quer começar pelo final. Isso, né? E quando a gente faz esse processinho, que é muito rápido, aí você começa a entender o que, sim, eu posso começar a investir com o que eu consigo hoje. Porque eu já sei o que fazer para amanhã investir mais, né? E assim você vai subindo os seus investimentos mensais. Ou pagar as contas, né? Porque o que a gente estava falando até antes do podcast começar a gravação é que a gente tem muito material disponível na internet para investidor, para quem tem grana e vou botar aqui ou aqui. Sim. E que a realidade da maior parte dos brasileiros não é optar por pôr aqui ou aqui, sim optar por tapar destapar o pé para tampar a cabeça, enfim, vender o almoço, comprar janta. Perfeito. Nessa realidade mais difícil, né, de classe C ou até de classe B e classe A, que qualquer classe que se divide, porque até fazendo um parênteses, né, dizem no mercado que a classe C brasileira consome como B e que a B consome como A. Sim. Mas então trazendo para a realidade de quem não tem dinheiro para investir, entende? Quem tem que estancar aquela torneira, quem tem que fechar a torneira que está aberta, né? Perfeito. Porque sabe o que é muito comum? As pessoas quererem investir, mas elas têm dívidas. Isso, né? Isso. Então, assim, uma coisa é você ter uma reserva de emergência, né? Outra coisa é você investir. Então, eu vejo muita gente que quer investir, mas tá pagando um empréstimo a 7% de juros. Aí, o que eu sempre trago para os clientes é assim, gente, vamos ser muito realistas. Você tem uma rentabilidade de 7% ao mês? Infelizmente não, né? A não ser essas fórmulas mágicas que o pessoal vende na internet, né? Com as quais, inclusive, a gente tem que ter muito cuidado. Mas, assim, numa realidade nua e crua, você nunca vai pagar menos pro banco. Entende? Então, assim, não faz sentido você querer dizer, eu estou investindo, né? Às vezes para ganhar 0,7, 0,8 e tá pagando 7. Então a priorização é quitar dívidas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é eliminar dívidas. Então, assim, é isso que a gente trata, inclusive, no plano de quitação de dívidas. Porque quando a gente fala quitação de dívidas, às vezes a pessoa pensa assim, é quem tá no Serasa? Não é isso. É o que tu tem de conta. É o que você tem de empréstimos, financiamentos, ainda que eles estejam em dias. Isso. Né? Por quê? Sempre há uma oportunidade da gente melhorar essa dívida. É isso que a gente busca num plano de quitação. Né? Então, assim, poxa, se eu tenho um empréstimo de 7% ao mês, será que eu não consigo substituir ele por um de 3%? 4%?
Sim. Entende? Né? Então, quando a pessoa toma um empréstimo, por exemplo, o que geralmente ela está preocupada? Essa parcela vai caber no bolso dela. Exatamente. Né? Porque quando alguém precisa de crédito, geralmente não é uma coisa assim emergencial. Né? Ninguém acorda falando, ai, nossa, hoje eu tô com vontade de... exatamente. De pedir um empréstimozinho no banco. Ninguém faz isso. Né? Então, geralmente, é uma coisa emergencial. E aí, o que a pessoa quer saber? Conseguir aquele dinheiro. E ela não pensa, né? Então, assim... Ela nem para pensar, porque ela não tem muita alternativa, na verdade, sabe? Então, assim, uma parcela, eu consigo pagar, então tá fechado. Claro. Né? Tanto que nessa etapa, as pessoas geralmente não fazem a mínima ideia do quanto elas pagam de juros. Sim, é verdade. É muito comum. Elas só sabem a parcela. Exatamente. Né? Então, eu sempre digo, gente, antes de se tornar um investidor, né, robusto, quite dívidas com juros altos. Né? Então, assim, só faz sentido fazer diferente quando você ganha mais para investir do que para pagar. Claro. Entende? Agora, enquanto isso não for uma realidade, quitar dívidas é mais importante. E a gente também falou antes de começar a gravar, por exemplo, entre quem dá dicas, né, dá conteúdos de investimentos, né? A Natália Arcuri, a gente citou ela antes de começar. E tu trouxe um conceito, que ela fala bastante sobre reserva de emergência. Eu sempre vejo ela falando que ela tinha desde cedo, que ela sempre fez, algumas coisas que ela cita. Mas eu nunca consegui pegar o conteúdo onde ela dissesse de quanto, afinal, é essa reserva de emergência. Então, eu vou perguntar para você. Todo mundo tem que ter alguma reserva de emergência para não cair no juro de 7% a hora que a água bater na bunda, né? Existe algum cálculo, algum parâmetro, algum norte para a pessoa saber quanto eu deveria ter, pelo menos, sei lá, numa poupança? Tá, então assim, ó, quando a gente fala de reserva de emergência, os conservadores sempre vão dizer 6 meses. Mas quando a gente fala de reserva de emergência, a gente também não está falando de necessariamente pegar isso e deixar na poupança. Né? Porque hoje existem linhas, né, de investimentos que rentabilizam mais do que a poupança e que você consegue tirar no mesmo dia. Né? Então, o que eu sempre digo para os clientes é o seguinte, você não precisa ficar pensando, mas eu queria, né, ter dinheiro em ações, eu queria ter em... Você pode ter, mas o que é importante a gente saber, né? Que eventualmente numa necessidade, dependendo de onde esse dinheiro estiver aplicado, você vai perder um pouquinho, né? Mas provavelmente menos do que você teria que pagar para uma instituição financeira. Né? Então não precisa ser radical de falar, mas eu tenho que ter 6 meses na poupança. Não, você pode ter investimentos que você consiga tirar em um dia, um pedaço, outros que você consiga tirar em 10 dias, outros em 30. E aí, assim, você vai... Você acha que o bacana é diversificar, então? Com certeza. Para mim, o segredo da parte de investimentos é a diversificação, né? Então, por exemplo, eu não sou especialista de investimentos, mas eu digo assim, mercado financeiro, ele é importante? Importantíssimo, né? Ele traz oportunidades? Traz muitas oportunidades, mas ele não é a única forma de investir, né? Então, existe hoje formas de diversificar, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de alavancagem patrimonial, né? Quando a gente fala em geração de renda, hoje a gente tem possibilidade de fazer isso via consórcio, né? Que é um dinheiro muito barato, né? Então, você entende que por um pouquinho em cada situação, você extrai o melhor. E mitiga riscos, talvez. Com certeza, né? Poxa, a gente vai pegar tudo que a gente tem e colocar num único lugar? Né? Não faz sentido. Então, assim, eu coloco aqui, porque no momento que isso estiver bom, eu estou colhendo, e assim a gente vai gerando... Exatamente. Então, diversificação para investimentos é o que eu realmente sugiro. E um outro ponto é ver o tempo como um aliado. Né? Porque essas fórmulas mágicas de ganha em 1 ano, dobra, triplica, quadriplica. Sim, gente, eu no marketing digital fico desesperada, né? Eu imagino. Vai ficar rico, vai... Sim, exatamente, né? Então, ver como não um aliado. Acreditar, mas aí o não acreditar em dinheiro fácil, ou em promessa fácil, ou em
lucro fácil e rentabilidade muito alta e tal, é educação financeira, volta de novo, né? Se as pessoas soubessem quais são as pegadinhas, no que não acreditar, Perfeito. etc. E aí eu volto, acho que para a última pergunta que eu tinha anotado mesmo para fazer para você. Tem mais uma, mas enfim. Se tu enxerga a possibilidade ou algum vislumbre a longo prazo, igual você enxergou antes das pessoas buscarem por educação financeira, se tu enxerga isso aplicado já na educação básica, já para as crianças, sabe? Com certeza. E assim, o que é legal, hoje nós já temos a aplicação disso em algumas escolas, né? Então, quando eu comecei a ver isso, aí eu falei, gente, agora sim a gente está tratando o problema na raiz. Né? Porque é justamente na infância que eles estão criando padrão, né? Eles estão modelando. Curitiba de capital ecológica e tudo mais, né? Porque botaram lá na pré-escola, nos anos 90, a questão da família. Eu não era daqui ainda, não estava aqui ainda. A questão da educação com a família folha, separação de lixo. Perfeito. E hoje tu tem os adultos, os pais curitibanos passando isso para os seus filhos. Então eles tiveram a educação ambiental, né, na primeira infância. Exatamente. E deveria acontecer o mesmo com a financeira. Perfeito, porque é justamente onde ele está criando ali a personalidade, né, o padrão de comportamento, né, então se a gente consegue fazer isso lá, quando eles chegarem na nossa idade, meu Deus, já vai ser uma outra realidade. Né? Então os pais hoje estão correndo atrás de aprender algo que lá atrás eles não aprenderam, né? Então isso é muito importante, a gente já vê, né, um movimento nesse sentido, inclusive já fui procurada por prefeituras daqui do Paraná, sabe, com a intenção de levar a educação financeira infantil, né? Então assim, isso é realmente tratar o problema na raiz. Porque se tu desenvolveu essa jornada trilha, né, para as empresas, com foco no colaborador, nossa, eu queria que você fizesse para criança. Sim, mas você sabe que o interessante é que essa trilha principal, por exemplo, a gente já tem adaptação para outros públicos. Então, por exemplo, eu tenho essa trilha já para recém-casados. Porque é um tema que eu gosto muito de trabalhar. Porque a gente pensa assim, agora nós nos casamos, somos um. Pois é, qual é? Sabe? Essa era a pergunta que eu acabei de lembrar. Quando eu falei, eu tenho uma última pergunta. Não, pera. Eu ia te perguntar sobre casais. O ideal é uma conta só ou duas? Então, na verdade, não tem uma receita. Óbvio, né? Cada casal. O que eu sempre digo é assim, gente, tem que fazer sentido pro casal, né? Mas assim, o que é importante? O casal, ele, quando principalmente se casa, a gente pensa assim, poxa, agora é uma vida. Tá, mas são duas pessoas com históricos muitas vezes completamente diferentes, experiências diferentes, né? Então você entende que há necessidade de pelo menos convergir para o mesmo lugar, né? Para o mesmo objetivo, por isso que a gente faz a adaptação. E é por isso que não tem uma receita que diga assim, não, tem que ser assim. Tem gente que tem conta conjunta, tudo junto, e funciona, né? Tem gente que não acha que seja o melhor modelo. A única dica que eu geralmente dou é assim, independente do que faça sentido para o casal, eu particularmente acho importante que um pedaço da receita, né, seja realmente assim dedicado a cada um tomar a sua própria decisão. Né? Porque eu brinco e falo assim, gente, a mulher nunca vai entender por que ele investe tanto em carro, né? O jogo de futebol toda semana. E assim como muitas vezes, né, o homem não vai entender o porquê que a mulher faz determinados gastos, né? Então isso traz uma liberdade e evita problema, evita um pedacinho do livre-arbítrio. Exatamente. Aí gera assim, já se livra um pouquinho da confusão. Claro. Mas não tem, assim, um modelo exato. Tem aquilo que funciona para cada casal. Certo, né? Exato. Não existe certo absoluto. Sim, eu acho com certeza. Tão plural, né? Com certeza, nem diga. Dani, eu acho que a gente podia ficar conversando mais 2 horas. Mas para que você possa fazer um recado final confortável, sem limite de tempo, eu vou pedir isso, assim, o que você deixaria de recado para as pessoas, uma mensagem, enfim, abrir o espaço aí para você, né? Como que você gostaria de fechar? Eventualmente não te perguntei algo, enfim. O que eu deixaria, assim, como recado final
é o seguinte, o dinheiro, ele com certeza absoluta não é a coisa mais importante que a gente tem, né? Mas ele tem um poder, né, de gerar situações negativas em outras áreas da vida, né? Então, uma pessoa que tem problema financeiro, ele pode vir a ter um problema na saúde mental, até mesmo física, relacionamento, né? Então, o que eu sempre digo, assim, para os clientes, o que eu desejo para todo mundo é que as pessoas tenham segurança financeira. O que isso significa? Que a gente possa fazer escolhas, né? Que a gente não se veja preso a nenhuma circunstância. Então, quantas pessoas a gente conhece que gostaria de trocar de emprego, mas não pode trocar? Quantas pessoas a gente vê dentro de um relacionamento tóxico, mas que acha que não consegue sair porque tem a questão financeira, né? Então, a educação financeira, para mim, realmente é uma ferramenta de transformação de vida, porque quando você realmente tem um controle financeiro, né? Você tem uma estabilidade financeira, você passa a ter muito mais opção na tua vida. Você tem poder de escolha. Você não é refém, e é só isso que eu quero. Sabe, não é só, ai, nossa, quero virar multimilionário, viver de renda, não. Isso é maravilhoso, né, que a gente alcance isso. Mas se todo mundo puder pelo menos tomar as decisões que façam sentido para o coração, que possam às vezes fazer uma transição de carreira para trabalhar com alguma coisa que ama, sabe? Isso é o que eu desejo. Então, se eu conseguir levar isso para os clientes, né, eu tô cumprindo o meu propósito, né? E é por isso que eu incentivo tantas pessoas a realmente se dedicarem um pouquinho a melhorar. A educação financeira não é sobre ficar rico, né? Não, é porque só se fala disso, entende? E maravilhoso ser isso, né? Que todo mundo vise isso. Mas não é, né, a realidade da maioria. Exatamente, né? Mas o poder realmente fazer escolhas, gente, isso já... Vou te falar, já tem um valor inestimado. E de uma forma ou de outra, aquilo que eu comentei, não ser refém ou não, né, não se ver aprisionado, né, pela questão financeira que mexe com todo o psicológico, com, enfim, relacionamentos com certeza, nossa, não dá para ser refém disso. Exato. Porque tu faz escolhas, né? Você pode, às vezes, trabalhar com o que você ama. É isso. Então, poxa, tem todo um significado por trás, né? Tem. Oi, Dani, muito obrigada. Ai, eu amei, muito obrigada. Passou muito rápido. Nossa, nem fale. Já temos que terminar. Os meninos iam apagar a luz aqui daqui a pouco, que eu só vi o monitor ali, já batemos 1 hora. Eu falei, nem vi passar. Sim. Então, obrigada por tu ter vindo. Agradeço. Eu gostei muito do teu trabalho desde que eu conheci, justamente por ver a relevância que tem, além da parte, além do dinheiro, né? Isso. Todas essas coisas que a gente vai muito além do dinheiro. Com certeza, qualidade de vida, sim, né? É isso. Tranquilidade, poder dormir. Nossa, nem fale. Né? Uma boa noite de sono, sem preocupação. Não é? Pra mim é sobre isso, assim. Com certeza. É então, isso obrigada. mesmo. Eu que agradeço. Onde que as pessoas te acham? Tu dá as redes sociais, você sai direto da Planejadin? Porque eu acho que tu não gosta de dispor muito. Como é que é? Geralmente a gente tem ali a página do Instagram, que é a Planejadin, mas quem quiser me seguir é Daniele Serradilla também no Instagram, no LinkedIn. Só não faz vídeo, então. Exatamente, só não sou muito fã dos vídeos, mas tirando isso. Veio, né? Porque daí tu nem titubeou com o meu convite. Sim. E o teu time, se não, quiser... mas é que eu amo falar, eu adoro falar sobre o tema. Exato. O que eu não gosto muito é de conteúdos roteirizados, que eu tenho que ficar. Exato. Mas aqui vai dar pro teu pessoal fazer uma série de vídeos aí, sem que pareça. Excelente. Gente, obrigada por nos acompanharem até aqui. Inscrevam-se, youtube.com/Projetual Comunicação. Também estamos no Spotify como Projetalks. Um grande beijo e até o próximo conteúdo.